O fato de onisciência, tá? Deus tem o conhecimento, tá? De saber todas as coisas, ele sabe de tudo, tá? Ao mesmo tempo, ao mesmo segundo, ele sabe de tudo. A onipresença, ele está presente em todos os lugares. O terceiro atributo é a onipotência de Deus. Onipotência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Onipotência significa ser todo-poderoso. Para o nosso Deus, nada é impossível, pois ele pode todas as coisas. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18, 14. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías 44, 24. O poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. Mas Deus, tudo é possível. Mateus capítulo 19, verso 26. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Bem sei eu que tudo podes. Jó 42, versículo 2. A onipotência de Deus. Um dos terceiros. Estamos estudando aqui a terceira atributo. O fato de Deus ser todo poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o domínio e poder. Então, para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Tá? Nada é impossível. Ele tem poder de fazer qualquer coisa, tudo. É ilimitado ao poder de Deus. Tá? Vejamos na Bíblia Sagrada tantos exemplos, né, de Deus. O primeiro exemplo eu quero trazer que falava sobre a primeira característica. Vou te trazer versículos bíblicos. A onisciência, ele tem o conhecimento de saber todas as coisas. E por Deus saber todas as coisas, ele sonda pensamentos, certo? Jesus, quantas das vezes o próprio Jesus, dentro da onisciência de Deus, tá? O próprio Jesus, ele estava em uma reunião e ali, quando se levantava ou se organizava ocultamente, até os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, e começavam a sussurrar mentalmente como pegaria, como prenderia, como causaria o mal a Jesus. Então o próprio Cristo, ele via, sondava a mente, tá? E ali ele revelava, tá? O fato também, tá, da onipresença de Deus, ele está presente em todos os lugares. Temos aqui os versículos, né, onde prova esse atributo de Deus, a onipresença do Senhor, tanto no Velho quanto também no Novo Testamento. A onipotência de Deus, que vem um atributo do Senhor, o fato de ele ter todo o poder, o domínio do poder, tá? Para ele nada é impossível. Vemos aqui os fatos de quantas curas o próprio Cristo fez no Novo Testamento, Velho Testamento. O que Deus fez pelas mãos ali de Moisés, Eliseu, Elias, pelas mãos do próprio Davi, né? São fatos históricos, sim,
mas que vai provar também esse atributo, a onipotência do Eterno. Eternidade. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias 10:10. Quando Moisés despediu-se, abençoou as tribos de Israel, usou o nome Deus eterno. Deuteronômio 33, verso 27. Abraão invocou o nome de Deus eterno. Gênesis 21, 33. Em Romanos 16, 26, lemos a respeito do Deus eterno. Deus não tem início. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo de número 90, verso 2. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43, verso 13. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3, 8. Os anos de Deus nunca terão fim. Salmo 102, verso 27. Ele é o Rei dos céus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Deus habita na eternidade. Isaías 57, 15. E o seu trono está firme. Salmo 93, verso 2. O Deus eterno não se cansa. Isaías 40, versículo 28. Deus é o Pai de Jesus. João capítulo 3, verso 16. Jesus é o Pai da eternidade. Isaías 9, 6. Quem é eternidade? Por quê? Isso da eternidade, tá? Eternamente. A eternidade de Deus. Então Deus ele é eterno. O que significa? Deus ele é eterno. A falar de Deus ser eterno, Deus também, por ser eterno, ele não tem início, não tem começo e não tem fim. Por isso, Deus ele é antemporal. Deus é o tempo, Deus está no tempo, Deus é antes do tempo, antemporâneo, antemporal. Tá? Não tem começo e não tem fim. Imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Imutável, que não muda. O Senhor é o mesmo. Hebreus 3, verso 8. Nunca pode mudar. Hebreus capítulo 6, verso 17 e 18. Deus não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Deus é imutável. Salmo 102, 27. Malaquias 3, 6. Tiago 1, 17. Hebreus 1, 12. 6, 17 e 18. A imutabilidade. Ele não muda. É uma das personalidades de Deus que é imutável. Ele não muda. Tá? Nós vamos ver aqui exemplos. Por exemplo, o juízo de Deus, tanto no Velho Testamento, que levou ali, né, até o próprio Daniel estava cativo ali na Babilônia. Ele foi um juízo de Deus. Ele determinou e não mudou. Vemos também um juízo de Deus no Novo Testamento, na década de 70. O juízo de Deus determinou ali. Foi o maior tempo de peste, de fome, tá? Onde as próprias mães matavam seus próprios filhos para se alimentar. Um tempo de fome. Isso é verídico, é história real, tá? Um juízo de Deus. Por quê? Deus determinou, é algo lamentável, é algo, né, que muitas, mas como pode? Deus é amor.
E Deus, ele permitiu isso. Por que que Deus permitiu? É um dos atributos de Deus, imutabilidade. Ele não muda, tá? E tanto como na balança Deus é amor e misericórdia, também ele é justiça. Ele é a própria justiça, ok? Ou seja, quando o povo no Velho Testamento se rebeliou contra Deus, se revoltou contra o Senhor, Deus falou: preciso determinar um juízo sobre o meu povo. Eu preciso ensinar. E para mim ensinar, eles têm que aprender, mas de uma maneira mais rígida. Então Deus permitiu a destruição de Jerusalém, o templo ser queimado a fogo, tá? E ser levado cativo como escravos à Babilônia, o juízo. Ainda que orasse, tá? Ainda que eles orassem, tá? Deus não poderia responder naquele momento. Deus ia responder a oração, mas no tempo que passasse, pronto, o juízo passou, aí as respostas e orações seriam concedidas. Ok? O que aconteceu? Daniel orava, orava. Foram ouvidas as orações de Daniel? Foram. Mas no tempo que passou, tá? Que foi determinado, pronto, a sentença do juízo acabou. Deus traz resposta de oração. Novo Testamento, né? Quando Pilatos lava as suas mãos, e lavar as suas mãos, ele chega a fazer um discurso, né? Todos os religiosos falam: olha, que o sangue de Jesus ou o sangue dele esteja sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida e sobre a nossa descendência, nossos filhos, tá? Foi um pedido, tá? Isso é determinado como sentença. Aqui está também, né? Aquilo que a Bíblia diz: a boca ela tem um poder de abençoar e amaldiçoar, tá? Então aqui nós vamos ver um juízo de Deus, tá? Aquilo ocorreu. Na década de 70 foi a maior miséria, uma das maiores catástrofes que aconteceu no território do povo de Deus, tá? Fome, morte, miséria, uma escassez de um nível muito alto, tá? E ao passar este período, tá? Enquanto não passasse, estava debaixo de um juízo. Isso é juízo de Deus, tá? Vejamos também o exemplo para a nossa vida presente, correto? Estou falando da imutabilidade de Deus. A Bíblia vai falar acerca do nosso tempo futuro, sobre os últimos dias, né, deste mundo, sobre a existência deste mundo, da igreja na Terra. Então são profecias que vai falar: olha, a igreja vai passar um período na Terra, ok? E haverá tanta coisa acontecendo e as profecias vão aplicar em ordem o que vai acontecer. Muitas catástrofes, muita fome, muita morte, a falta de amor. E isso é uma revelação que foi futura, mas está acontecendo em nosso tempo, diariamente, tá? Então entendemos o que? Deus determinou. Ele não pode mudar isso. Deus não pode mudar. Ele falou, vai acontecer, ok? Então nós vamos entender que um dos atributos de Deus, aquilo que ele fala, ele cumpre. Se ele promete, ele vai cumprir a promessa. Se ele fala que vai fazer, ele faz. Se ele diz que não vai fazer, ele não faz. Ok? Eu vou dar um exemplo. É como, vamos dizer, um cristão. Um cristão, ele vai, ele
tá? Ele vai fazer uma oração. E na oração desse cristão, ele pede algo, né? Ele pede algo que, para ele, na visão dele, é uma bênção. Mas, aí vem a pergunta, será que aquilo que ele pediu, um determinado, um item, trazendo um exemplo. Ah, Senhor, eu quero um carro, certo? Aí Deus fala assim, eu vou te dar o que você pediu. Só que Deus, ele falou, eu vou dar. Aí eu tenho que buscar uma preparação. É como se Deus falou, eu vou te levantar como um pastor. Eu vou te levantar como um apóstolo, missionário. E aí eu tô lá. Enquanto eu não me preparar, enquanto eu não, né, buscar na área que eu quero, uma preparação, orando e se preparando, Deus ele não cumpre, porque Deus não vai mandar, não vai levantar alguém despreparado. Deus não vai levantar um pastor despreparado, não vai levantar um missionário despreparado. Eu tenho que saber a área, eu tenho que conhecer a área, eu tenho que buscar na área, né, acerca desse conteúdo. Então, um dos atributos de Deus nessa área, nesses detalhes e exemplos que eu estou dando, é que Deus falou, eu vou dar. Mas enquanto você não se preparar, eu não posso cumprir. Eu vou te dar. Mas enquanto você não focar no alvo ou no ministério que eu tenho, que você almeja, quando você não focar e buscar investir nele, eu não posso te dar. Então busque. Que à medida que você vai buscando, vai se preparando, eu vou te dando capacidade, vai chegar um momento que agora eu vou cumprir. Ok? É por isso que muitos dizem, ah, Senhor, mas o Senhor me prometeu e até hoje não se cumpriu. Vem cá, será que nós estudamos a nós mesmos? Será que eu estou preparando? Deus me prometeu algo que é impossível para mim. Mas será que eu estou me dedicando nesse tópico que Deus me prometeu? Será que eu estou investindo? Aí vem a causa de murmurações, de incredulidade, tá? Ou seja, a imutabilidade de Deus é um atributo do Senhor, uma das características do Eterno. Aleluia. Vamos à infinitude. Infinitude, algo sem limites. Infinito. Quando afirmamos que Deus é infinito, queremos dar a ideia de que ele não conhece limites. Uma vez que Deus é eterno, é também automaticamente infinito. Deus não tem limites e por este motivo que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os escabelos dos meus pés. Isaías 66, verso 1. Tá? Ele é infinito. Ele é ilimitado. Aqui eu quero deixar algo para que você tenha uma compreensão melhor, que Deus ele é ilimitado. A nós que servimos a Cristo, servimos o Senhor, nós temos também este poder de limitar Deus na nossa vida. Você sabia disso? Deus ele é ilimitado. Mas muitas das vezes nós dizemos, Deus ele não age assim. Deus jamais pode usar uma pessoa desta maneira.
Deus jamais pode operar um milagre nessa condição, são limites que nós colocamos. E não vemos acontecer. Por quê? Porque Deus, né? Deus, ele respeita a cada mente, a cada nível de conhecimento e de intimidade acerca dele. Então, quando nós colocamos esse limite, nós colocamos um freio. Ah, mas ele é todo poderoso, sim, mas o Senhor, ele tem uma educação, ele é educado. Mas ele é ilimitável, é sem limites. Quando o cristão reconhece isso e começa a aplicar na sua vida um Deus sem limite, um Deus, na palavra que você possa entender melhor, um Deus exagerado, um Deus que não tem limites. Quando um crente, um cristão, ele entende, começa a aplicar na sua vida, tá? Para Deus usar, para Deus operar, para Deus se revelar, tá? Isso é de autonomia, é de gratificação. É como se Deus te falasse: abre a porta, abre o coração, abre a mente, deixa eu habitar na tua vida de uma forma ilimitada, de uma forma compreensível, que ninguém vai compreender, que ninguém vai entender. Tá? Isso é uma utilidade para nós cristãos quando os entendemos e aplicamos na nossa vida. Tá? Eu, irmão Leandro, eu começo a aplicar isso na minha vida. Deus é um Deus ilimitado na minha vida. Tá? Deus ele pode me usar tanto de terno quanto até de um short, de barba, sem barba, cabelo, sem cabelo. Eu não coloco limites para Deus me usar. Eu sei que ele tem um poder, ele é ilimitado, ele me escolheu para revelar a sua glória na terra, me usar para demais pessoas, para a sua glória e louvor. Então, eu não coloco limites no poder e na unção do Espírito Santo. Unidade. O termo unidade significa estado ou qualidade de único. O termo unidade significa o que é unidade? Unidade é estado ou qualidade de único. Portanto, a unidade de Deus significa que ele é um só, não há outro. Só Deus. Ah, irmão, mas há vários deuses, há vários adoradores, adorações, há vários deuses. Mas entendemos, tanto biblicamente, que Deus é único. Assim como existem vários espíritos, Deus, tá? Ele é o pai de todos os espíritos. Deus, ele é a primaz de todos os espíritos. Assim como diz, existem vários deuses, mas Deus está no topo. Só ele. E nenhum espírito e nenhum Deus é como Deus. Deus em ser Deus, nenhum Deus é como Deus. Deus em espírito, nenhum espírito é como Deus espírito. Então ele é o topo. Ele está em um patamar supremo e maior de que tudo e de que todos. Ele é único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio. Um só Deus e Pai de todos. Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Senhor. Efésios capítulo 4, verso 5. Então, a unidade de Deus está em um estado ou qualidade de único. Essa é uma das qualidades de Deus. Ele é único. Ele é único.
e é a vontade dele que aplicamos em nossa vida. Ele como único na nossa vida, em primeiro lugar, de todas as áreas da nossa vida, como único. Aleluia. Amém, irmãos? Eu vou encerrar esta aula aqui hoje. Vou encerrar esta aula, tá? E vou deixar gravar o resto, ok? Esta é a aula da primeira matéria de teologia, tá? Estamos estudando sobre atributos de Deus, sobre as afinidades de Deus. Amém? Então aplique, você está com um livro aí, estude o livro, tá? E aplique na sua vida e seja uma bênção nas mãos de Deus.